Glórias a Deus. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos orar, vamos pedir as bênçãos do Senhor nesta noite para o nosso estudo, nossa escola bíblica. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos, Senhor, em Sua santa presença nesta noite, para Te adorar, para Te bendizer, Senhor, na beleza da Sua santidade, Senhor. Desejamos, queremos aprender mais de Ti, Senhor, que o Espírito do Senhor venha nos inspirar, venha nos ensinar, venha nos mostrar, revelar, venha nos dar o discernimento daquilo que o Senhor quer nos falar em cada leitura, em cada explicação. Nos abençoa, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Abençoa aqueles irmãos que ainda estão vindo para a Tua casa para aprender. Traz-os, Pai, em segurança, livre de todo mal. Nos dê uma aula de paz, de alegria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós temos aqui hoje nossa escola bíblica, revista que nós estamos estudando é a da CPAD, primeiro trimestre de 2024, aqui na sede da IPRE-CE, hoje 15/1/2024, às 19 horas, pastor Vicente Félix, professor, e a lição de hoje é a lição de número 2, imagens bíblicas da igreja. Lição de número 2, imagens bíblicas da igreja. Glória a Deus. Vamos ao textuário todos juntos. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte. A voz da irmã Rita representa a voz da classe, tá bom? Vamos ler todos juntos. Textuário. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Vamos aos objetivos da lição. Primeiro, elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. 2, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. 3, explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Então, aqui nos objetivos, irmãos, nós vamos ver o relacionamento, né? As imagens e a relação que tem com Cristo, tá? Então, as imagens, as figuras na Bíblia é uma maneira de Deus se comunicar, de tornar mais fácil a compreensão, né? Ilustrar na nossa perspectiva, na nossa visão terrena, humana. E a segunda parte, o segundo ponto que vai ser trabalhado nessa lição, as imagens que descrevem a função da igreja. A função, né? Qual é a missão da igreja, né? Como é que a igreja deve trabalhar, desenvolver, tá certo? E explicar as imagens da igreja como habitação. E nós vamos ver também que a igreja, que são pessoas, somos nós. A Bíblia deixa bem claro que Deus habita em nós. Não é no templo feito por mão de homem, mas na vida de cada um de nós, tá bom? Então nós vamos entender isso muito bem. Leitura bíblica em classe. Efésios 5, 25-32 e 1 Pedro 2, 9 e 10. Eu vou ler um versículo e os irmãos lêem o versículo seguinte com a irmã Rita. Versículo 25. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos.
Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos à introdução. Marrita na leitura. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Pronto, aqui na introdução, então, nós temos a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens. Então, são várias imagens, várias figuras, né, que representam a Igreja com o objetivo de uma compreensão melhor, né, da parte da parte humana, né, tá certo? Cada uma delas revela um determinado aspecto. Que aspecto? Uma forma de ver, de enxergar, de compreender, tá certo? Assim, podemos contemplar imagens e figuras que retratam o relacionamento. Então, o que Deus quer é se tornar conhecido dos homens, né? Compreendido pela igreja. E uma das palavras que mais chama a atenção, assim, na Deus e o homem, Deus e a igreja, é o relacionamento, né? O Senhor nosso Deus, Ele quer estabelecer um relacionamento muito próximo, um relacionamento muito íntimo com a igreja. Então Ele traz essas figuras, né, e também essas imagens para que nós possamos entender Ele, né, se Ele fosse um ser humano, né, tá certo? E a função, tá? Qual é o nosso papel dentro da igreja? Eu sou membro, você é membro, nós somos membros do corpo. Cada membro no corpo humano tem uma função, né? Para o corpo desenvolver. Assim somos nós, membros do corpo de Cristo, tá certo? E o outro ponto é habitado por Deus. Somos habitados por Deus. Deus quer habitar em nós. Deus não quer só fazer uma visita, Ele quer habitar, Ele quer morar em nós, quer morar no ser humano, quer ter uma vida profunda e íntima com o ser humano. Então, esse é o desejo de Deus. E nós, seres humanos, devemos estar atento a tudo que o Senhor nosso Deus nos orienta, para que de fato vivamos essa experiência profunda, né? Tem momentos que eu me entristeço, né, quando eu vejo pessoas que estão há tanto tempo na igreja, frequenta bastante a igreja, e de repente essa pessoa nos surpreende dizendo que não sente nada na igreja, não sente Deus, não está bem, né? Houve caso até de quem disse que estava morto na igreja, né, espiritualmente, querendo assim, uns não, mas alguns querendo transmitir a ideia de que a igreja, está faltando alguma coisa na igreja para que ele fosse avivado, para que ele, né, tivesse uma vida mais intensa, quando a igreja disponibiliza todos os recursos que a igreja biblicamente nos oferece, é todo o tempo pregado, ensinado, a igreja é convidada, a igreja está realizando. O que falta muitas das vezes em algumas pessoas, né, porque tem vários motivos para o esfriamento, para a pessoa não ter aquela vida alegre no Senhor, tem vários motivos, vários fatores, né, mas um ponto crucial é se ligar, ficar ligado, ser um bom ouvinte, ser uma pessoa que medita nas coisas de Deus, que se ocupa nas coisas de Deus. O próprio Paulo diz, pensai nas coisas que são lá de cima. Então, muitas das vezes a pessoa, ela vive uma vida diária, cotidiana, secular, tão envolvida com as coisas terrenas, que chega na igreja praticamente desmotivado, e não faz a lição que deve fazer na igreja, de ouvir, de se voltar, de pedir misericórdia, de pedir perdão, de se derramar na presença do Senhor ali. Senhor, me ajuda, me dá força. Quantas vezes eu não cheguei na igreja exausto, de cansado físico, mental, do meu trabalho, que não era pesado, mas mentalmente era uma carga muito grande, e eu chegava na igreja, ficava alguns minutos orando, só pedindo para Jesus renovar minha mente, renovar minha alma. Eu quero sentir tua presença, eu quero glorificar a ti, eu quero te adorar. Eu entrava nessa batalha e daqui a pouco eu estava glorificando a Deus, daqui a pouco eu esquecia tudo que tinha
vivido aquele dia pesado. E é assim mesmo, a luta para servir a Deus é uma batalha constante, contínua, né? Então, se a pessoa não se posicionar e ele ficar esperando numa cadeira ali sentado, esperando que o céu vai descer, uma cortina vai se abrir, os anjos vão aparecer, não é assim que funciona na prática, né? Irmã Rita gosta desse assunto, quer falar, irmã Rita? Não, eu gosto, mas não quero não. Amém. Porque as desculpas Bota são... o microfone, sim, fala um pouquinho mais próximo. As desculpas são sempre tudo iguais, né? Cansaço físico, hoje não era para estar aqui, só Deus sabe como é que eu estou. Tem alguns que dizem que está só o pó, né? Eu não sou nada, não sou ninguém. Então, Deus espera do ser humano que segue a Ele uma disposição contínua e diária, né? Mas quem dá essa disposição, quem faz somos nós. Correto. De acordo com o senhor falou aí, que a igreja oferece várias opções para a pessoa se renovar. Uma delas é a palavra, né? O profeta Zacarias diz: ouvi, pois, a palavra do Senhor, e sereis sarados. Então nós precisamos de ser renovados, mais espiritualmente falando, comprometidos com a palavra de Deus. Só ela pode nos renovar. Exatamente. Então, assim, irmãos, o cansaço físico, mental, as dificuldades, as lutas, as batalhas, é comum a todos nós, uns mais, outros menos. Mas onde está a nossa vitória? Em cultuar a Deus, adorar a Deus, mesmo cansado. Até eu digo assim, ó, se você está com sono, fique pé um pouquinho assim do lado, né? Enfim, faz alguma coisa, dá uns glória, aleluia, né? E liga com Deus, não importa se você está na portaria, sentado, em pé, ali, mas ligado com Deus, acompanhando o que está se falando. Eu aprendi uma coisa logo cedo, irmãos. Mesmo que tenha muita coisa repetida na igreja, na fala, na comunicação, no ensino, se você estiver ligado, Deus vai abrir tua mente, Deus vai te fazer ver algo, Deus vai falar com você, Deus vai ativar algo em você que está adormecido, assim, para acontecer. Então, precisa estar ligado, tem que estar ligado. Essa lâmpada só acende se tiver energia, né? Mas se tiver a corrente elétrica e não tiver um fio que ligue até ela, ela também não acende. Tem um interruptor, se não apertar também não acende. Então, é isso que a gente tem que ter essa visão assim, eu tenho que, Deus quer a minha ação, Deus quer que eu me mova, Deus quer alguma coisa. Então, é muito importante essa compreensão simples, muito simples, mas que faz uma diferença muito grande em nossas vidas. Amém, meus amados? Vamos avante. Quem quiser falar, comentar, por gentileza, fale, tá? Por isso, nessa lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Pronto, então nós temos aqui 3 palavras muito, mas muito importantes na nossa vida espiritual. O primeiro é o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Como é que eu me relaciono com Ele? Eu leio Bíblia, eu oro, eu louvo, eu ouço louvor. Como é que eu tenho me ocupado no Senhor, nas coisas do reino de Deus? Como é que tem sido a minha vida? Tá? Porque o culto é importante, estar no templo é importante, mas a vida que eu estou vivendo, tá? Porque eu nunca vou esquecer que eu, no início da minha fé, eu ouvia muitas irmãs contando testemunho, que estava lavando a roupa, que estava lavando louça, o irmão estava na firma, estava na empresa, estava assim, estava dirigindo, estava num lugar, e vivia uma experiência com Deus, né? E vivia, testemunhava, né? Hoje a gente quase não vê mais esses testemunhos, né? Das experiências com Deus. Pouco se ouve hoje, talvez tenha, mas está muito... A gente não ouve os comentários, né? As experiências, tá? Momentos assim, quando a pessoa está vivendo, tá certo? A gente ouve um ou outro, mas é muito pouco. Então o relacionamento com Deus não é só no templo, não deve ser só no templo. No templo sim, é importantíssimo esse momento de aprender, de louvar, de adorar, de cultuar a Deus, mas a vida, entendeu? Está ligado o tempo todo, tá certo? E a função é outra palavra muito importante. O que é que eu posso fazer como membro do corpo? Onde é que Deus quer me usar? Como é que Deus quer me usar? Tá certo? Tem pessoas na igreja que se sentem excluídas, diminuídas, né? Porque eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não tenho dons, mas você sabe fazer alguma coisa. E o que você
nós soubermos fazer, que nós estamos ouvindo, nós estamos aprendendo, ouvindo, vendo, certo? Ouvindo, vendo, e aquilo que nós estamos aprendendo, o Senhor quer que nós multipliquemos, amém? De alguma forma, tá? Eu me lembro de uma irmã amiga da irmã Rita, chegou na igreja, mas se você dá uma subidinha ali, dá uma olhada como é que tá as crianças lá, que tá meio agitado o negócio ali. Essa irmã chegou na igreja e ela não entendia das coisas da igreja, né? Amiga da irmã Rita. Mas ela disse: ô Rita, eu aprendi algumas técnicas, né? De cursos, né? E a gente pode dar curso para as mulheres. E deu curso de alimentação, de arrumar a casa, de várias atividades, não foi, irmã Rita? E através daquele trabalho dela, a palavra de Deus também estava ali naquelas reuniões, ela estava ouvindo, estava aprendendo e foi desenvolvendo. Daqui a pouco ela também estava fazendo a obra do Senhor na parte espiritual. Então, o que eu como membro, que eu posso fazer para o bom funcionamento do corpo, para o desenvolvimento do corpo, né? Então, é muito triste quando uma pessoa vai atrás de um emprego, aí o entrevistador diz assim para a pessoa, que já aconteceu comigo, né? Eu entrevistando uma pessoa, um jovem de 22, 23 anos, o que é que você sabe fazer? A resposta dele foi: nada, não sei fazer nada. Como é que vai ser? Não é possível uma pessoa com tantos anos na igreja não sabe fazer nada. E mesmo que não saiba fazer as coisas espirituais, mas sabe fazer alguma coisa. Então, minha função, o que é que eu posso fazer para o desenvolvimento do corpo físico e espiritual? Porque a igreja tem a estrutura física, tem a estrutura espiritual, né? Então, função, habitação é um ponto que também nós devemos colocar uma atenção muito grande. Deus quer habitar em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se nós não estamos vivendo essa experiência, se o crente não está vivendo essa experiência, ele deve refletir: como é que eu estou vivendo? Por que eu não sinto a presença de Deus? Por que eu não ouço a voz de Deus? A voz de Deus é como um sentimento, é como um pensamento, tá, irmãos? E isso a gente vai aprendendo a diferenciar o que é nosso e o que é de Deus, tá? Então essas coisas são indispensáveis, tá? Imagens que descrevem um relacionamento. Então vamos ver aqui as imagens que descrevem um relacionamento. A primeira imagem, qual é? A noiva de Cristo, né? A imagem da noiva, a imagem da esposa, vamos lembrar, é imagem, tá certo? É só para nós termos uma compreensão de quem somos como noiva, de quem somos como esposa de Jesus, tá? Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Amém. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Amém. Então, quase todas as pessoas, né, nós, principalmente nossa cultura oriental, sabemos muito bem o que é uma noiva e o que é uma esposa, né? Desde criança, tá? E essas duas imagens representam a igreja de Jesus, que a gente vai trazer aqui alguma aplicação, tá certo? Então, só para nós entendermos a posição que a igreja está diante de Deus. A posição de uma noiva é muita honra, né? E a posição de uma esposa também é de muita honra. É o sonho, né, de toda mulher, noivar, de todas não, né? Da maioria das mulheres, noivar e casar, né? E constituir uma família. Creio também que todos os que confessam Jesus quer ser esse exemplo, quer ser o exemplo dessa imagem, né? E viver uma vida profunda em Deus. Vamos lá. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura, 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 11:2. Convém destacar que a palavra grega parthenos, traduzida em 2 Coríntios 11:2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. Amém. Então, nesse sentido de comparar com a igreja de Cristo,
no relacionamento de Jesus e a igreja, os confessam em Jesus e Ele, uma palavra que resume tudo isso aí é a fidelidade, fidelidade, é ser fiel a Ele, é ser fiel ao Senhor, né? Fiel do ponto de vista aqui de não ter ainda contraído, né, ou não ter praticado o sexo, as núpcias, né, que fala de uma virgem, é o que o Senhor Jesus quer, uma igreja exclusiva dele, que não tem outro, né? Tá? Então isso é muito importante, a gente olhar para essa imagem, que é o que Jesus espera de nós sermos realmente fiéis a Ele, ao Senhor, a palavra dEle, a vontade dEle e os desejos dEle, tá certo? Então, esse é o ponto, assim, da aplicação desse texto, tá? Que tem grande significado para as nossas vidas. Então, nós não podemos pensar num confesso em Jesus que vive de qualquer maneira, que se posta de qualquer maneira, que usa qualquer linguagem e tal, que envergonha às vezes o Evangelho com suas atitudes, comportamento. Então a gente não pode pensar que é noiva de Jesus, né? Que a noiva do Senhor, ela é bela, ela é linda, ela é maravilhosa, não só no aspecto físico, mas muito mais na pureza, né? Tá bom? É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade, né? Mas eu vejo assim que a palavra que Deus mais pede assim na relação é fidelidade, ser fiel, né? Ser exclusivo dele, para ele. Deus não divide nem um servo, nem uma ovelha dele com ninguém. Isso é muito importante. Inclusive a palavra diz que ele tem ciúme de nós, né? Não é aquele ciúme doentio, mas é aquele desejo de cuidar, de proteger, de propriedade, tá? Agora a segunda imagem, a esposa de Cristo, que nós somos também. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Efésios 5, 25 e 26. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 25 e 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. Pronto, então nós vemos essa relação, essa imagem da esposa física, terrena, e do marido. A esposa é a igreja, o marido é Cristo. É uma imagem para a gente ter uma ideia de qual é a visão de Deus para conosco, tá? Como é que ele pensa? Então ele coloca essas duas imagens, a da esposa e a do esposo da terra, tá? Aqui também tem uma implicação, né, nessa palavra que a gente gosta de trazer para nós, que a esposa, ela deve ser um tipo de igreja fiel a Deus, e o esposo deve ser Cristo, que ama a igreja e dá a vida por ela. Então, a palavra-chave no relacionamento com Deus é o amor. Deus deixa bem claro que tudo é por amor. Tudo que Ele fez pela humanidade foi por amor, porque Ele ama o ser humano. E Ele quer que o ser humano aprenda a construir relacionamentos no amor, por amor, não por força, não por obrigação, tá? Então é muito lindo, é muito maravilhoso quando o amor, ele está presente, porque tudo se torna mais fácil, mesmo nas piores crises, nas piores dificuldades, né? Nós vimos que a igreja enfrentou uma perseguição sangrenta, de morte, de extermínio, de muito sofrimento, mas o amor de Deus para com a humanidade que essa igreja viu, vivenciou, presenciou e estava neles, fez eles não desistirem, mesmo debaixo de tanto sofrimento, tá? A gente vê também esse exemplo em casais, né, terrenos, mulheres que sofreram muito na vida, mas amavam o esposo e aguentou e suportou, e o esposo também,
né? Por várias vezes tinha aquilo ali como perdido, mas o amor que estava no coração fez com que ele não desistisse da sua esposa, da sua família, tá? Eu ouvi um testemunho em São Paulo, uma época, quando eu estava lá, que eu nunca esqueço, que a mulher apanhava quase todo dia do marido, que ele bebia, era violento. Quando estava bom era um homem maravilhoso, mas quando bebia se tornava um monstro, uma coisa terrível, né? E foi piorando, só piorando, e ela era serva do Senhor, quase todo dia apanhava, né? Sofria agressões. Com isso nós estamos dizendo que as mulheres devem viver esta vida, né? Tá certo? Isso não é justo, mas por amor e pela fé e confiando em Deus, aí é ela que decide, ou ele, né? Que também tem maridos que sofrem muito com as suas esposas, tá? Mas especificamente nesse testemunho dessa irmã, foi piorando, e ele nem chegar em casa mais chegava, porque caía pelas calçadas, e ela ia atrás, ia à procura dele, perguntando, e trazia ele para casa já quase morto, banhava, cuidava, e no outro dia ele não sabia o que tinha acontecido, e ela testemunha que muitas vezes ela foi aconselhada a largar, que aquilo não era vida, aquilo não era casamento, tal, mas ela disse: não, eu amo e eu tenho fé em Deus, que ele vai ser transformado, e esse homem se tornou um grande homem de Deus, um servo de Deus muito usado nas mãos do Senhor, um líder espiritual muito significativo na sociedade. Então, e ela conta esse testemunho, ele também. Então assim, são coisas que só o amor explica, amém? Que não tem explicação, tá? Isso é para a gente entender que quando o amor de Deus está em nós, irmãos, nós não deixamos Jesus assim, abandonamos o Senhor, a obra dele, né? É muito bonita as declarações, os votos que se fazem a Deus, mas na prática é muito triste como as pessoas são fáceis, muitas pessoas são muito fáceis de abandonar, de deixar. Isso é Cristo, isso é a igreja, isso é as amizades, isso é a própria família. E Deus chamou o homem para ele ser uma pessoa determinada, para lutar, para guerrear, tá certo? Então, vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? E que nós entendamos, né, a nossa posição como noiva, nossa posição na imagem de uma esposa, né? Igreja do Senhor, e sempre lembrando que o amor maior sempre foi e será de Deus, mas as coisas só funcionam bem, irmãos, entre seres humanos, entre o ser humano e Deus, se for por amor. Se não for por amor, irmãos, não funciona não, tá certo? E o amor é uma construção, a gente sabe disso, né? O microfone aqui para o irmão Antônio. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Antônio. Glória a Jesus. Pai do Senhor, eu cumprimento a igreja. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa Pai do Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos, pastor, que a bebida é um vício, certo? E através disso entra o demônio aí, certo? Porque ele está no meio de tudo. Quando a mulher casa com um homem, ela sabe quem já quer aquele homem. Se ela casou com ele já bebendo, ela tem conhecimento de onde está metida. Então, se ela no meio do caminho, eu creio que ela não pode sair, porque ela já sabia da vida dele. Eu tenho um modo de dizer que eu penso, meu pensamento, a mulher, quando ela passa a conhecer o homem, ela tem um determinado tempo ela conhecer aquele homem. Por que ela se casa? Já casa sabendo. Mas outra hora eu não tinha conhecimento do que acontecia, o que era o espírito maligno da bebida. Hoje eu tenho conhecimento de quem é o espírito maligno da bebida. É por isso que eu digo, a serva do Senhor, ela tem que lutar por ele, porque Deus provavelmente colocou ela no caminho dele, sabendo o que ele faz, ela vai ter que lutar por ele até a libertação dele. Vai custar, vai, mas um dia Deus vai libertar. Isso vai ser a perseverança dela. Amém. A presença do Senhor. Amém. É isso aí mesmo. Tem pessoas que tomam decisões sabendo de que será duro, será difícil, mas diz: eu amo, né? É por amor, eu gosto, eu estou disposto a sofrer e tal. E aí a pessoa tem que realmente perseverar, né? Porque é uma decisão
em alguns casos são muito pessoal. O senhor decide e quer, amém. Tá? Mas assim, o ponto principal que eu coloquei o testemunho é para nós enxergarmos que os relacionamentos, quando existe amor, eles conseguem sobreviver às piores crises. Tá? Eu já... Cena, atenda aqui, por favor. É o pastor Oliveira. Pode ir ali para o corredor. Diga que eu estou na aula. Se for algo grave, urgente, eu atendo. Só deslizar aí. Então, o que eu estava dizendo. Só funciona com amor. Se não tiver amor, não funciona. Tá? Então, e eu aprendi ao longo desses anos que amor é uma construção. O que as pessoas sentem, eu não tenho dúvida que quando as pessoas começam um relacionamento é paixão. Amor é uma construção. A gente aprende a amar. Tá certo? E nós temos que buscar isso aí no Senhor, tá bom? E um ponto que eu ia falar também é que eu já aconselhei casais que estavam em crise, e eu perguntei para um: você a ama? Amo. Você ama ele? Você ama ela? Amo. Então lutem. Tem que ceder de um lado e do outro. Tem que... para mim, uma experiência grande é a da minha vida com a minha esposa, que nós passamos por grandes dificuldades financeiras, conflitos, problemas, mas como eu queria o casamento com ela e ela queria comigo e manter, né? E Deus se fez presente, nós conseguimos sobreviver, né? Amém? Então, mas eu não tenho dúvida, foi o amor, né? Foi o amor, tá certo? E quando o amor de Deus está no coração, aí é que a gente se fortalece mais, tá certo? Vamos lá. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Amém. Então, nós vemos aí que não há nenhuma dúvida, toda a ação de Deus em relação ao ser humano é por amor, tá? Jesus aceitou vir por amor, Jesus se deu por amor, se entregou por amor, tá? E este amor é incomparável, né? Ainda que a tua mãe te desampare, eu jamais te desampararei, né? Morreu por amor. Então, assim, é esse amor que nós temos que buscar, o amor de Deus, irmãos, porque ele supera tudo na nossa vida, tá certo? Porque nós somos fracos, frágeis, intelectualmente, humanamente, nós somos frágeis, ninguém aguenta não, ninguém suporta certas coisas, comportamento, atitude, né? E assim, um relacionamento, ele não pode ser construído só em regras, tá? Conseguiu? Tá tranquilo? Certo, tá bom. Então é o seguinte, um relacionamento frio só nas regras, né, em acordos formais, não sobrevive, porque ninguém consegue cumprir integralmente regras. A gente falha, somos falhos, né? Aqueles votos que se faz no dia de casamento, né? Tão bonito, tão lindo, mas nem sempre acontece, né? Tá? E nós vimos que a primeira aliança de Deus com o povo, a nação que ele escolheu e preparou, era por regras, era por mandamentos, era a lei. Não funcionou, tá? Mas pelo amor funciona, porque quando o amor de Deus domina um homem, ele obedece tudo, ele se submete além até do que se pede, né? Então, é isso que Deus quer de nós. É uma intimidade pessoal. Jesus e eu, Jesus e os irmãos, o Espírito Santo e nós, cada um pessoalmente. Isso é maravilhoso, né? Amém? Vamos lá. Rebanho de Deus.
Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20 e 28. Aqui, a igreja é retratada como o rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Amém. Aqui em Atos 20 e 28, o apóstolo Paulo, um dos maiores ensinadores da igreja, né, ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu, né? Para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, o apóstolo tinha uma compreensão muito clara, simples e clara, porque é exatamente isso aí, tá? O Espírito Santo é que cuida de nós, é que cuida da igreja, através dos líderes, os ensinos, as pregações, as orações, aconselhamento. Então, o apóstolo Paulo diz da grande responsabilidade que a igreja tem, né? A função da igreja de cuidar um do outro. Claro, quem está cuidando é Deus, né? Quem está cuidando é Deus, tá? Eu ouvi uma pessoa dizer assim, alguém falar de quem cuidaria dela, e ela assim, com um tom assim, até um pouco arrogante, que quem cuidava dela era Deus, né? E aí eu disse assim, Deus vai usar alguém para cuidar do irmão, da irmã, né? Então a irmã Rita também já disse assim, quem vai cuidar de nós? Eu digo, é Deus, ele vai usar alguém para cuidar de nós, né? E nós estamos vendo o tempo todo Deus enviando pessoas, né, para cuidar de nós. A irmã Irene disse que o esposo dela disse assim, você está indo para o Ceará cuidar da irmã e eu, né? Entendeu? Então assim, mas eu vou numa missão, é Deus que está me mandando. Então eu acho isso muito, muito forte, porque às vezes os familiares não entendem, né? Por que uma pessoa cuida mais do de fora do que do de casa. Às vezes o de casa tem gente ali mais próximo, o de fora não tem. Depende de alguém, né? Então isso é muito maravilhoso, a gente entender, irmãos, esse cuidado de Deus, né? E esse é um dos papéis fundamentais da igreja, é cuidar um do outro, porque essa é a missão do Senhor, é cuidar de nós. Ele vai cuidar através de cada um de nós, tá certo? Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus, né? Então todos os que confessam em Jesus, principalmente, né, é como um rebanho, né? A figura do rebanho, de uma ovelha, né? O pastor, os pastores de ovelhas, tá? Eles, se ele colocou 10 ovelhas no campo, se faltar um, ele deixa as 9 ali e vai buscar. Se botou 100, o exemplo das 100 ovelhas, fica as 99, ele vai buscar a ovelha perdida. Uma das funções de um pastor, que é natural do pastor, é proteger, é guardar aqueles animais, aqueles animais. E essa figura mostra Jesus como o sumo pastor, o pastor que de fato cuida das ovelhas. A relação, a visão que ele tem de nós, irmão, é de muita proteção, é de muito cuidado, é de muito amor, tá? E nós deveríamos retribuir este amor, né? Que às vezes não retribuímos, às vezes nós preferimos outros lugares, outras coisas, né? Quando eu digo preferir, é prioridade entre escolher uma coisa e outra. Esquece, né? Esquece das coisas de Deus, né? Mas não esquece de outras determinadas coisas, né? Irmão, desculpa que eu estou tendo que acompanhar aqui uma situação. Então essa é uma das principais missões
e uma imagem que retrata exatamente a visão de Deus, tá bom? É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que este rebanho custou um alto preço. Então, cada um de nós custamos o preço de quê? Qual é o preço? Do sangue, né? Preço de sangue, sangue de Jesus. Não foi ouro nem prata, não é ouro nem prata, mas o sangue precioso do Senhor Jesus. Tudo por amor, né? Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. 1 Pedro 5, 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro 5, 2 e 3. Amém. Olha que maravilhoso. O apóstolo Pedro também teve essa mesma visão, né? E o Senhor Jesus pessoalmente falou com Pedro: tu me amas, Pedro? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, Jesus estava perguntando se Pedro aprendeu a amar ele, né? A obra dele, né? E na terceira pergunta, Pedro diz assim: tu sabes que eu te amo, Senhor. Tá? Quando Pedro diz tu sabes que eu te amo, é que Pedro, com certeza ali ele estava querendo transmitir ao Senhor Jesus que Jesus conhecia o coração de Pedro, apesar de Pedro ter negado ele 3 vezes, apesar da negligência. Então, uma coisa também é importante a gente ter no coração: Deus conhece os nossos corações, Ele sabe se há amor de fato para com as ovelhinhas dele, para com o rebanho do Senhor, mesmo às vezes nós negligenciando, mesmo às vezes nós estando em falta, tá? Mas Ele sabe se há amor dentro de mim. Então ninguém precisa também se condenar, tá certo? E Deus sabe o que é fraqueza, e Deus sabe exatamente o que é rebeldia, desobediência, falta de compromisso, tá certo? E só o Senhor para fazer esse julgamento. Mas o ponto principal aqui é que, assim como Paulo, Pedro também entendeu e ensinou para cuidarmos do rebanho do Senhor, tá? Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Então Pedro, aqui pelo Espírito do Senhor, Deus fala através do apóstolo que esse cuidado não é por força, não é forçado. Você tem que cuidar do irmão, da irmã, o pastor tem que fazer essa visita, o pastor tem que fazer isso, que é pastor, você é obreiro, você é isso. Não, a força aqui é a imposição. Não, Deus não quer nada imposto, porque o que é feito por amor é feito com prazer, sim ou não? Não é porque é obrigado. Eu vou fazer porque eu sou pastor, sou obreiro, sou isso, sou aquilo. Não, é porque é a minha missão, é porque eu entendi qual é a minha posição como ovelha, como obreiro, como servo, né? Aqui diz, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. Torpe ganância é o quê? É mercenário, faz por algum bem material, faz por uma troca terrena, por interesse. Deus sabe quais são as nossas motivações, tá? É lamentável. As igrejas que têm muito recurso financeiro, que pode pagar salário, é uma briga de gente querendo fazer a obra, estar na frente das obras. Mas a igreja que não tem salário, quase que não tem, né? Não é porque não tem obreiro, né? Também a gente sabe que tem irmãos que, se ele ganhasse um salário mínimo, ele se dedicava dia e noite à obra de Deus, porque ele precisa manter a família dele, comer, se alimentar. Ele precisa ter uma certa garantia, né? Não tem fé em Deus? Tem fé, mas os meninos choram de fome, faltam as coisas. A gente já viu muitos casos de obreiros que até enfraqueceram na fé, porque não teve a assistência devida da igreja, tá? Então a gente tem que entender essas coisas, e Deus entende, tá certo? Agora, o ponto aqui que eu estou colocando é o seguinte: é que se eu não posso fazer porque trabalho num determinado horário, mas eu posso fazer em outro horário, no dia da minha folga. Eu já falei para alguns irmãos e continuo falando, porque eu fiz isso na minha vida. Eu trabalhava, e duro e muito, né? E a minha esposa também, mas toda a nossa programação, a gente tinha ali os dias de culto, os horários, os eventos, tudo organizadinho, entendeu? A gente visitava também familiares lá em São Paulo, que foi o tempo mais ativo nosso, mas tudo organizado com a igreja.
A gente ia numa visita num domingo, mas a gente já ia programado, né, irmã Rita, para voltar para o culto, não tinha esse negócio, né? Então a gente vê que eu não estou falando isso para apontar ninguém se sinta apontado, é só para a gente entender que se a obra de Deus realmente, nós estamos vivendo ela, está em nós, toda a nossa programação, a igreja está presente, porque claro que nós somos um ser biológico, temos nossas necessidades biológicas, né? Somos um ser social, temos a necessidade social e espiritual. Então eu posso organizar a minha vida mesmo com muita atividade, incluindo a igreja, entendeu? Incluindo a igreja. O que não pode é as pessoas ignorar a igreja. E tem pessoas que às vezes vêm se justificar: não, irmão, fique em paz, porque nós temos que, antes de tudo, servir a Deus. Não é uma obrigação de uma igreja, de um culto, eu tenho que ir, porque senão o pastor, a igreja, não. Isso tem que, quando é por amor, a gente quer estar lá, amém, irmãos? A gente quer estar lá. E quando a gente não é convidado, a gente diz: se esqueceram de nós, né? Se esqueceram de mim. Então, a gente quer estar lá. Então, é isso que tem valor para Deus. Não é aquela coisa constrangida, forçada, obrigada, né? De goela abaixo. Não, Deus não quer isso, nem Ele merece, tá? Eu não sei se os irmãos tiverem esse sentimento de uma pessoa fazer uma coisa para você, porque é como diz assim: eu tenho que fazer, eu vou fazer. O sentimento que você tem é de dizer: não quero, obrigado. Assim, porque nunca é feito com alegria, é sempre com uma obrigação, tá? Muito bem, então, voluntário, nunca por ganância, nunca pensando nas vantagens materiais financeiras, né? Isso daí o Senhor nos abençoa naturalmente, mas de ânimo pronto, né? Ânimo pronto é o que? A pessoa está sempre pronta. A pessoa não pode, mas poxa, como eu queria estar lá, como eu queria estar ajudando, infelizmente não vou poder, tal, né? Mas eu já vi casos de pessoas que sempre que tinha determinado trabalho da igreja, aparecia uma coisa, um cano estourava, entendeu? Acontecia alguma coisa, alguma coisa acontecia para ele não estar presente, sempre. Meu Deus do céu, que coisa horrível, né? Tá, muito bem. Então ele diz aqui: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Então ninguém é dono das ovelhas de Jesus, amém, irmãos? Eu ganhei, é minha. Não, é de Jesus. Jesus ganhou através de mim e de você, tá? Mas servindo de exemplo ao rebanho de Deus. Então a igreja tem que olhar para aqueles que estão à frente, que ministram, que pregam, que louvam, que eles têm que ser exemplo. Por isso que o rigor é maior para quem está à frente da obra, porque é bíblico: a quem mais dá, mais é cobrado, amém? Vamos lá. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Muito bem. O pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser o modelo para o rebanho de Deus, tá? 2. Imagens que descrevem a função. Agora nós vimos essas imagens, agora nós vamos ver as imagens que descrevem a função, né? Qual é o meu papel como membro? O que é que eu posso contribuir como membro? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Isso é o que é a igreja, isso é o que nós somos diante de Deus, viu, irmãos? Olha que não é pouca coisa não. Glória a Deus, né? Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, Êxodo 19, 5, 6, Isaías 43, 3. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 5 e 6. Pronto. Então a igreja, a exemplo de Israel, Israel se torna uma figura para nós, de quem representa Israel para Deus, do que representa Israel para Deus, a função de Israel, tá? Então, no relacionamento com Deus, a primeira, um ponto muito importante, eu não vou enumerar porque não fica bem,
ele diz aqui, sereis, Êxodo 19, 5 e 6, ele diz aqui, sereis minha propriedade peculiar de todos os povos, né? Israel, a nação de Israel. Agora é a igreja inclui todos os confessos em Jesus. Nós estamos nessa posição aqui também, irmãos, somos propriedades de Deus, tá? Todas as pessoas normais, né, lúcidas a respeito de Deus, do Criador, querem ser filhos de Deus, querem ser de Deus, né? Tá bom? Ninguém quer ser do outro, do inimigo de Deus, mas não querem, muitos não querem se submeter, muitos não querem estabelecer uma relação íntima com Deus, como Ele quer, ser orientado, guiado, dirigido, né? E aí é que quebra essa aliança, tá? No caso hoje. Da mesma forma, Deus possui um povo debaixo do novo pacto. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Pronto, então exatamente a nação que Deus formou, que foi Israel, que deveria ser exclusivo de Deus, deveria ser o modelo para as outras nações, tá? Infelizmente na vinda do Senhor Jesus, eles não reconheceram Jesus e acabaram, a maior parte da nação, porque uma parte reconheceu, né? A maior parte não reconheceu e infelizmente eles não puderam, né, alcançar o propósito de Deus, que Deus queria, né? Mas aí o que foi que Deus fez? Deus constituiu, formou uma nova nação, né? Um novo povo, que é a igreja. E agora o próprio judeu, para ser povo de Deus, tem que confessar Jesus, aceitar Jesus e fazer parte do plano da salvação em Cristo, né? Esse é o projeto de Deus atual, né? Então aqui em 1 Pedro 2,9 ele diz, mas vós sois geração eleita. Geração, né? Então todo o povo desde Jesus, né? Todo esse povo que vem nascendo, crescendo, desenvolvendo e morrendo, tá? E até a volta de Cristo haverá ainda um povo, é a geração eleita de Deus. E ele diz mais, o sacerdócio real. O que é aqui sacerdócio real? Sacerdócio é serviço. No Antigo Testamento, a exemplo, lá no Antigo Testamento, em Israel, tinha uma tribo, né, que era a tribo sacerdotal, que era responsável pelo templo, né? A tribo de Levi, tá certo? Então, todas as outras receberam uma herança, mas essa tribo, a herança era o templo, era o reino de Deus, era a obra de Deus, tá certo? Era o serviço sacerdotal, porque tinha muito serviço, né? Eles cuidavam do templo, dos sacrifícios que se fazia, de tudo em relação à parte espiritual, tá certo? E hoje a igreja, cada crente se torna, ouça bem isso aqui, ó, um sacerdote também. Faz parte do sacerdócio de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote que não sacrificou, mas se sacrificou, se ofereceu uma única vez eternamente. E agora nós exercemos esse sacerdócio de Jesus, né? Em que sentido? Tá? Nós não somos intermediário. A comunicação entre Deus e o homem é Cristo, tá? Mas nós estamos na posição de intercessores, orando, intercedendo com oração. Os incensos que nós oferecemos hoje, que os sacerdotes ofereciam, são as orações, né? São as súplicas, tá? O culto a Deus, né? Ministrando e Deus abençoando as pessoas, tá bom? Então isso é muito importante nós entendemos, porque cada crente pode exercer esse sacerdócio, orando pelas pessoas, tá? Abençoando em nome do Senhor Jesus, tá? Então isso é muito importante nós entendemos. Uma geração eleita. Por que uma geração eleita? Porque Deus elegeu a igreja, tá? Então os confessos em Jesus que são fiéis estão eleitos, tá? Claro que dentro da igreja nem todos, infelizmente, estão eleitos, tá? Fazem parte da igreja, mas não estão eleitos. O exemplo das 10 virgens, eram 10 crentes, é uma figura, uma imagem de 10 crentes,
mas só 5 foram eleitas, 5 não, tá? Então a gente sabe que a eleição é da igreja, a eleição foi de Israel, tá? E quando diz que a igreja eleita, não quer dizer que todos os que estão na igreja, fazem parte da igreja, que confessam Jesus, que estão eleitos. Não, nem todos vão subir quando Jesus voltar, e nem todos que partiram estão salvos, tá? Porque a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, e só Deus pode julgar a vida de cada um de nós. A partir do momento que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, com certeza, se essa confissão for somada a uma vida de entrega, uma vida de humildade, de simplicidade, de perseverança no Senhor, na palavra dele, as possibilidades de salvação são grandes, né? A gente diz, não é 100%, porque só Deus é que salva e sabe a vida de cada um, mas em Cristo Jesus nós temos segurança que estamos salvos, amém? E que estamos eleitos em Jesus. Agora, é só no dia da diplomação, né, que a gente vai receber o diploma de salvo ou não, né? Mas vamos perseverar em nome do Senhor, porque só Deus sabe, né? Tá bom? Então isso é muito importante, nós temos essa compreensão no novo pacto, né? Então olha bem aí, irmãos, sacerdócio real, nação santa, né? Aqui a palavra em outra parte diz assim, que a nossa pátria não está aqui, nossa pátria está no céu, nós somos forasteiros aqui nessa terra, então nós somos cidadãos dos céus. Essa nação aqui é a nação celestial, amém, irmãos? Jesus disse: Pai, eles não são do mundo como eu não sou. Então quem de fato está vivendo o Evangelho, vivendo Cristo, a palavra de Deus, ele faz parte de uma nação celestial, tá bom? E aqui diz mais: o povo adquirido. Adquirido é comprado. Você vai lá e compra alguma coisa, você adquiriu. Deus nos adquiriu, nos comprou. Comprou como? Estávamos na mão do inimigo, e ele foi lá e nos comprou com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então percebam, irmãos, que o Senhor diz: olha, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são meu povo adquirido, comprado pelo meu sangue, o sangue de Cristo, né? Aí o que é que ele espera de nós? Que nós anunciemos as virtudes de Deus, a salvação, o poder transformador, libertador, a salvação em Cristo. Então quem está vivendo esta salvação, irmão, ele não consegue ver uma pessoa perdida, errante, e não testemunhar do Senhor, da obra do Senhor na sua vida, para que aquela pessoa seja despertada, gere interesse nela, por conhecer esta obra redentora, poderosa, gloriosa do Senhor, tá bom? Então o Senhor espera que essa geração, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo adquirido, anuncie ele, o poder dele, o poder transformador, libertador, a salvação, tá? Mostrando claramente que antes estavam nas trevas e agora nós estamos na luz, tá? Agora nós estamos em Cristo. Cristo é a luz que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Então você vai falar, testemunhar, não é querer ser mais, melhor do que ninguém, mas é dizer o que Jesus fez na sua vida. Aquele endemoniado de Gadara, da cidade de Gadara, quando recebeu aquela maravilha do Senhor, que foi liberto, ele queria seguir Jesus. Jesus disse: não, fica aí e conta para os teus o que Deus fez por ti. Então essa é a grande missão nossa como igreja, é testemunhar do Senhor, tá? Não percamos oportunidade. Geração eleita. Isso. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Amém. Então, aqui fica claro, e nós temos repetido várias vezes, que o desejo de Deus é salvar todos os homens, né? Todos. Jesus morreu para salvar a todos. Hoje eu ouvia um debate de alguém, de um pastor que dizia que Jesus não morreu por todos, e de outro que dizia que Jesus morreu por todos.
é uma confusão que eles fazem, sem necessidade, porque a Bíblia é bem clara que Deus amou o mundo. Essa expressão quer dizer que qualquer ser humano que passou, que está na terra, que virá, Deus o ama e Deus quer salvar, amém? E Jesus veio e morreu por todos. Agora é só preciso entender uma coisa. Jesus disse de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, quem aceitar o sacrifício do Senhor, o Senhor como Salvador, Jesus disse, quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Mas isso não quer dizer que Jesus morreu por um e não morreu por outro. Não, a decisão é do homem, né? Deus trabalha de uma forma especial para que o homem reconheça Jesus. Uns vão reconhecer e outros não, tá certo? E dizer que Deus já determinou quem vai se salvar e quem não vai, Deus não determinou nada. Deus quer que todos se salvem e vai dar a todos os recursos suficientes para que essas pessoas reconheçam o Senhor Jesus, confessem os seus pecados e sirvam ao Senhor, tá? Porque senão Deus seria injusto, não é isso, irmãos? Vamos lá. Sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Amém. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes da mesma forma. Vou ler de novo. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes da mesma forma ele fez na nova aliança. Amém. Então essa ideia de sacerdote ou essa função do sacerdote, ela vem do Antigo Testamento, né? E no Novo Testamento com uma certa diferença, né? Mas é serviço a Deus, e todos os crentes podem pregar, podem ensinar, podem orar pelas pessoas, desde que tenha a instrução e esteja com a vida diante de Deus, né? Amém? Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Então, lá, uma tribo foi escolhida, né? Já no Novo Testamento, são todos, né? Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmos 141, 2. Amém. Uma grande diferença, nós oramos pelas pessoas, nós intercedemos e não precisamos oferecer sacrifício, porque Jesus já ofereceu-se como o sacrifício eterno. Olhando para esse contexto bíblico, que é muito claro, eu não acredito que Deus abençoa, ou Deus depende de sacrifícios humanos, né, para abençoar. Porém, Deus é um Deus de sacrifício. Deus é um Deus que se agrada de sacrifício. Então, quando nós jejuamos, quando nós fazemos uma consagração, quando nós fazemos um propósito com Deus, Deus se agrada. Mas temos que entender que para Deus abençoar, Ele não depende. Porque quando alguém diz, você tem que fazer isso, tem que ir assim, tem que ir em tal lugar, tem que, por exemplo, a questão do monte, né, que é muito falado, você tem que fazer 7 dias no monte, 3 dias no monte, ou na igreja, onde for. Não, Deus não trabalha dessa maneira para nos abençoar. Agora é claro que quem vai no monte, quem faz campanha, quem está com a vida em jejum, consagrada, com certeza ele vai atrair mais a atenção de Deus, porque Deus se agrada. É uma maneira de nós exercitar a nossa fé, é uma maneira de nós nos quebrantar, nos humilhar. Então, o que não pode é a pessoa achar que foi aquela campanha, foi estar ir àquele lugar,
ou fazer dessa maneira. Não faz isso. Porque Jesus disse: olha, quando tu for, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus em secretamente, e Deus que vem em secreto te recompensará secretamente. Por quê? Porque tinha muita exibição naquele tempo, os sacerdotes se mostravam muito para serem vistos, né? Para se gloriarem, e Deus não quer isso. Então quem jejuma, quem sobe monte, quem se consagra, quem tem uma vida muito ali de consagração, não precisa estar em público, se exibindo, dizendo que o outro não tem, não faz, por que não faz isso. Não faz isso. A mulher samaritana disse para Jesus: onde é que Deus vai responder, onde é que Deus está, onde é que Deus vai operar, é no monte ou é no templo em Jerusalém? Aí Jesus desmontou e disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade, tá? Então, vir ao templo, numa reunião ou em qualquer lugar, o que vai contar realmente diante de Deus, irmãos, é a adoração do coração, do espírito. Amém? Então, só para a gente desmistificar essas crendices, tá? Que as pessoas impõem sobre os outros. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita num lar, e a pessoa lá falou para mim assim: minha irmã está com encosto. Aí eu digo, eu já sabia que eu conheço a linguagem, né? Eu digo: tá. O senhor ora por ela, pastor? Oro sim, pode chamar ela. Ela chegou lá, aí eu conversei um pouquinho com ela, e ela meio assim, perturbada. Eu digo: olha, nós vamos orar por você, todo mal que tiver sobre a sua vida, o Senhor Jesus pode desfazer e te abençoar e te dar uma vida liberta e de paz. Aí oramos, quando terminou a oração, eu digo: você está bem? Ela: estou bem, graças a Deus, tal. Pois, amém, Jesus te abençoe. Ela disse: mas lá na igreja que eu fui, disse que eu tenho que ir lá 7, eu acho que era sexta-feira, não sei o que, acho que era 7, sexta-feira, que só assim ela seria liberta. Eu digo: não, o Senhor Jesus, Ele está aqui, já te libertou, você não precisa de 7, de 10, de 20, de 21, tá bom? Então, esse é o problema dentro das denominações, sabe? É rotular as bênçãos, é criar, né? Estratégia. Deus não é isso, de forma nenhuma, amém? Agora, todo sacrifício, ouçam bem, viu? Que se fizer um espírito quebrantado, com propósito de Deus ser glorificado, do Senhor operar, é válido. As campanhas, os montes, as consagrações, os propósitos que os irmãos fizeram, tudo que for feito de coração e espírito para Deus operar, é válido. O que não pode é condicionar. Irmão, você está aí, você está assim porque você não fez isso, você não fez aquilo, você não deu isso, não, esquece, porque não é essa relação principal que Deus quer da igreja dele. Sim, Diácono Silvio. Só da igreja na Santa Paz do Senhor Jesus. Pastor, quando ele sugere 7, por que ele sugere exatamente 7 dias? O que significa os 7? 7 na Bíblia é perfeição, né? Tá? E tem uma oração de Elias que eu acho que ele orou 7, que ele fez um propósito e foi 7 dias, né? E no último dia aconteceu, tá? Então, assim, o que é campanha? Campanha é esforço repetido. E o número 7? Porque é o número da perfeição. Tem os 7 Espíritos de Deus, né? Então se apegam a algumas referências assim, tá certo? Mas Deus é soberano, é todo poderoso, e Ele não está sujeito, ou limitado, ou condicionado a essas coisas, tá bom? Mas tudo que é esforço diante de Deus, em oração, em louvor, em adoração, de coração, com propósito mesmo de adorar o Senhor, tem resposta. Amém? Vamos lá, irmã Rita. Nação santa e um povo adquirido. 1 Pedro 2,9. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Amém. 2. Corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo.
um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa, primeiramente porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. Amém. Então, essa imagem do corpo, a igreja é o corpo de Cristo, tá? Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. O que a igreja, ela existe basicamente em duas visões: a organização, que é o povo organizado, reunido no templo, na congregação, na denominação, chamada também de igreja local. Isso é organização do povo, igreja, tá? Num lugar, no templo, em algum lugar. E organismo, no caso é organismo vivo, é a igreja do Espírito no mundo inteiro, tá? Então o Senhor Jesus, ele veio trazer o reino de Deus, tá? E dentro do reino estão as igrejas. Então isso é muito importante nós entendermos, para que ninguém se sinta exclusivo, nenhuma denominação, nenhum grupo religioso se sinta exclusivo, porque organização é importante, porque nós seres humanos temos essa necessidade de estarmos agregados, reunidos, congregados, né, para o desenvolvimento humano e espiritual. Mas a igreja, ela é muito mais do que isso, ela é um organismo, ela é um ser vivo, amém? E quando fala de organismo, fala de vida, do Espírito Santo em nós, a igreja do Espírito. Então, um organismo vivo, né, do outro lado lá, a analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Primeiro porque retrata a harmonia e a unidade que é entre o corpo. Então quando aparece essa imagem do corpo, a gente já pensa no ser humano, né? Braço, perna, cabeça, né? Os órgãos internos que funcionam, tá? E se alguma parte do corpo não funcionar bem, a gente sente, sim ou não? O canto do dedo mindinho, né? Lá, tá? Uma pedrinha no sapato, você tem que parar e tirar, bem pequenininha a pedra, porque o corpo acusa, o cérebro, o corpo acusa. Então isso significa o quê? Que o corpo, quando ele está funcionando bem, ele tem sensibilidade, né? Por exemplo, uma pessoa que sofre um corte no dedo e ela não sente dor, ela já fica assustada. Por quê? Porque está faltando alguma comunicação no corpo para o dedo, para o pé, para aquela parte do corpo, tá? Porque uma ideia muito importante de corpo, imagem da igreja, é a unidade, é a interligação, amém? Então, a pessoa diz assim: eu sou igreja de Cristo. Uma pessoa diz: eu sou igreja de Cristo, eu não preciso estar reunido, ligado com os irmãos. Quando a gente olha para a ideia de corpo, não dá para pensar assim, porque nós somos membros do corpo, amém? E quando Jesus olha para nós, Ele está nos vendo como um corpo humano. Então como é que alguém vem para casa e deixa o braço em casa? Vai trabalhar e resolve deixar o pé em casa? Não vai dar certo. Então não dá para andar sem os membros do corpo. Qualquer membro que faltar no corpo já mostra uma deficiência, tá certo? Mostra uma deficiência. E assim é a igreja. Quando a igreja não vai bem, é visível, é ou não é? Quando a igreja vai bem, também é visível. Eu estou falando agora de igreja de congregação, de pessoas, tá? Tem igrejas aí, irmão, que é só confusão o tempo todo, briga, agressões um ao outro. Isso é real. Mas já tem outros locais que não. Por quê? Porque há um trabalho de unidade, para estar unido, para se respeitar, para se considerar, para se ajudar, a mutualidade, um ajudando o outro, nunca o individualismo. Eu prego muito contra isso, irmão. Pessoas individuais, pessoas que pensam só em 2, 3, no seu grupinho. Isso não termina bem. Eu já vi muitos acontecimentos, divisões na igreja, agressões dentro da igreja. Imagina, eu fui ameaçado dentro do templo por um irmão, de morte. Você vê a que ponto chega a desunião. Uma igreja, né, que não é um organismo vivo, tá? Então, é muito importante, irmãos, essa figura do corpo, né, ilustrando a igreja.
E o ponto muito bom que o comentarista coloca aqui é pensar na unidade, na harmonia, né? Harmonia e unidade que há no corpo físico, espera-se também no corpo espiritual, tá bom? Então vamos lutar contra todo tipo de intriga, de inimizade, de destratar, de dividir, né? Vamos lutar contra isso, vamos procurar entender uns aos outros, tá? Porque isso verdadeiramente, essa é a igreja. Então nós temos aí a imagem do corpo. Vamos lá, irmã Rita. No corpo humano tudo está em seu devido lugar. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12:12. O corpo é mais do que isso, né? Mas vamos só pegar aqui, ó. Nós temos o cérebro, porque não sei se os irmãos conseguem ver daí, mas quem está com a revista tem aí, né? Quem está com a revista tem essa figura aí, não tem? Ó, o cérebro, coração, estômago, sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, pulmões, fígado, rins, pâncreas, intestino, tá? Então isso é a parte interna, além do externo. E todos esses órgãos e membros do corpo tem que estar funcionando bem, sim ou não? Quando há falha em algum, a gente já sente. Hã? Não tem não? Mas lá no celular vocês vão abrir assim a imagem, aí vocês vão ver lá, tá certo? Aleluia. Então assim, é importante a gente entender que quando o Senhor Deus coloca essa imagem para nós, para Ele querem dizer assim, ó, eu vejo vocês assim, ó. Eu não sei qual é o órgão, qual é o membro, qual é a minha função no corpo, mas todos nós temos uma função, sim ou não? Para o corpo funcionar bem. Então, muito importante essa compreensão, essa ilustração para nós, amados. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. 1 Coríntios 12, 21, 22 e 25. E o olho não pode dizer à mão, tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. 1 Coríntios 12, 21 e 22. Amém. Então é exatamente isso aí. Todos os membros têm importância, têm significado e todos têm que se valorizarem para que o corpo funcione bem, tá? Os irmãos percebem que onde tem 100 pessoas, se tiver 2, 3 que não está funcionando bem, pode comprometer os outros, o funcionamento dos outros, né? Por isso que o pastor é um sofredor, né? Ele tem que é um clínico geral, né? E o Espírito Santo é a máquina ultrassom, né? Que traz para o pastor os exames, né? Tá certo? É muito doloroso, porque é muito complexo o corpo humano, né? E nós seres humanos não somos diferentes. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Amém. Então nós estamos vendo aí, ó, os seres humanos, né? O que um tem, o outro tem, certo? Com pequenas diferenças, que também é na nossa vida espiritual, certo? Ninguém é igual, tá? Mas somos humanos e somos igreja do Senhor Jesus e precisamos nos ajudar. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade, né? Um corpo não pode ser só uma cabeça, não pode ser só um braço, só uma perna, né? Falando de membro, o corpo não poderia ser só o coração. Então tem que ter os rins, o fígado, tem que ter tudo, né? Então é assim, e a vida espiritual também é assim, e nós temos que valorizar cada órgão, cada membro, tá? E nenhum pode se impor ao outro. Vamos avante.
Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. A variedade e a diversidade é que formam o corpo é formado assim, e a igreja é formada assim, e a gente tem que lidar com essas diferenças, amém? Não se achar mais nem melhor do que o outro, jamais. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. 3. Imagens que descrevem a habitação. Agora vamos falar da habitação de Deus. Deus habitando em nós, na igreja. 1. Santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que coisa interessante, né, irmãos? Muitos, embora seja comum, né, identificar a igreja a partir de uma estrutura arquitetônica, quando diz assim, seja comum identificar, é que comum é que a maioria olha para um templo e diz a igreja, né? A igreja, chama de a igreja, tá? Se referindo ao templo e ao povo que está ali. Só que é assim, arquitetônico fala de estruturas, parede, teto, piso, né? A parte física. Isso é templo, isso não é igreja, tá? Mas como a igreja, são as pessoas que estão ali, então resume-se em igreja, tá? Por que é interessante a gente observar isso? Porque tem pessoas que valorizam mais a estrutura física, a placa da igreja, a denominação e as pessoas fisicamente, do que a real igreja, entende? Eu ouvi, isso acabou, mas há muitos anos atrás, tinha muitos de igrejas maiores, que aquela igreja pequena, onde tinha 10, 5, 4 pessoas ali, chamavam de igreja fundo de quintal. Porque para eles, igreja era uma estrutura. Ou então, aquilo não é igreja. Tem 4, 5 irmãos ali reunidos num salão, numa garagem, né? Aquilo não é igreja sim. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, é igreja. Ali não é um templo, mas é uma igreja, entendeu? Então, é importante a gente entender essas coisas nesse sentido, que igreja mesmo para Deus são pessoas, e pessoas confessas, né? E a igreja verdadeira é a igreja que o Espírito Santo está na vida dessas pessoas, porque tem grupo de pessoas confessas também, irmão, que não é igreja de Jesus, é clube, é baile, é brincadeira, né? É festival, né? Entendeu? Inclusive estão até saindo dos templos, indo para os palcos, fazendo shows igual o mundo, usando o nome de Deus e tudo mais, porque o nome de Deus dá dinheiro, o nome de Jesus dá dinheiro, né? A música hoje no mundo gospel dá muito dinheiro, né? Então assim, são coisas totalmente diferentes, tá certo? Mas está lá o nome de Jesus, o nome de uma igreja, de uma instituição, e a gente tem que ter isso muito claro dentro de nós, tá? Para nós não cair nesse erro de achar que ali não é uma igreja, porque não é a placa da minha igreja, porque ali não tem milhares de pessoas, porque ali não é um templo luxuoso, não tem nada a ver, tá? Então igreja a gente tem que colocar no coração, são pessoas confessas em Jesus. E a igreja verdadeira é essa igreja que o Espírito Santo habita, dirigindo, orientando, falando, conduzindo. Como isso é saudável, irmãos. Você não tem dificuldade. Então, olha, você vai chegar em lugares que a primeira coisa que a pessoa vai perguntar para você é o seguinte:
ela sabe que você é crente, a segunda coisa que ela vai perguntar é o seguinte: qual é a sua igreja? Certo? Crentes. Agora, se você chegar para uma pessoa que não é crente, a última coisa que a pessoa vai perguntar é: qual é a sua igreja? Ah, você é crente? Ah, você é pastor? Ah, você é uma crente? Ah, lembre de mim nas orações. Ah, não quer nem saber qual é a tua igreja. Aí alguns que já estão mais antenados perguntam: sim, mas qual é a sua igreja? Né? Qual é a sua igreja? Você é daquela igreja ou daquela? Né? Entendeu? Eu me lembro, eu nunca esqueço que quando eu trabalhava, eu fui visitar um cliente, e esse cliente tinha posses, né? E essas pessoas, a maioria delas, são mais difíceis você falar do Evangelho. Mas quando eu fui visitar ele, nós sentamos ali para conversar, e ele olhou para mim e disse assim: eu fiquei sabendo que o senhor é crente, inclusive é pastor. Eu digo: sou. Aí ele disse: oh, que bom. E eu, agora olhando para o senhor, estou me lembrando, quando eu era criança, eu ia na escola bíblica com a minha avó. E eu digo: e o senhor já confessou Jesus? Não, eu acabei não o seguindo, mas eu admiro, acho muito bonito, né? E um dia eu vou visitar a sua igreja. Ele falou para mim. Eu digo: tá bom, no dia que tiver um evento grande, eu vou avisar para o senhor. Ele disse: não precisa de evento grande. Uma hora eu faço uma surpresa lá. Eu quero no dia que tiver menos pessoas lá. Me quebrou mesmo. Amém? Me quebrou. Simão João. Pronto. A igreja preta, né? A igreja preta foi uma invenção, né? De fora, que veio para o Brasil, tá certo? Ninguém vai falar quem trouxe, mas tudo isso, irmão João, é invenção, tá? O preto, na verdade, não se aplica à igreja. A cor que se aplica à igreja é o branco, que representa pureza e tal. O preto é trevas, né? Então é uma cor que não se aplica à igreja. Agora, por que eles dizem que usa o preto, que apaga as luzes? É para o povo se concentrar mais. Não tem nada a ver. Tudo isso é invenção, irmão João, tá? É templo. O templo é assim, ele deve ser discreto, cores leves, é o ideal, né? É isso, porque a glória de Deus não está nessas coisas, está no coração do homem, tá bom? Então essa história de igreja preta é moda, cores para Deus não importa, amém? Agora o preto, ele é símbolo das trevas, né? Entendeu? Então já não é muito, vamos dizer assim, ideal para a igreja, né? Tá bom? Vamos lá. Como seita e outras não. Ah, tá, bom. Então, o que é uma seita, né? Uma seita é um grupo religioso, seita é um grupo religioso que difere, um grupo pequeno que difere de um grupo maior. Então, o que é que constitui uma seita? É quando essa igreja, falando de igreja de Jesus, é uma seita. Ah, é cristão, diz que é igreja, mas é uma seita. Por que é uma seita? Porque a Bíblia está falando uma coisa e eles estão pregando outra coisa. As doutrinas deles são chamadas de heréticas, ou seja, não são doutrinas consideradas bíblicas, tá? Então, uma seita é porque ela não segue a interpretação bíblica que a maioria da igreja do Senhor Jesus segue. Então ela torna-se uma seita. Então ela, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, que já é declarado mesmo uma seita no mundo cristão. Por quê? Difere de muitas doutrinas do cristianismo, tá? Eles dizem que Jesus não é Deus, que Jesus é um homem, foi só um homem que passou pela terra, um mestre, um profeta, tá? Não reconhece o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? E outras coisas mais, muitos ensinos diferentes da Bíblia. Então,
eles são igrejas, tá? Mas diferente das igrejas consideradas cristãs. Então, é uma seita. E dentro do cristianismo mesmo, tem outras denominações, que eu não vou falar, que também são classificadas pela maior parte do cristianismo como seitas. Por quê? Porque tem várias doutrinas que não é bíblico. Aí se torna seita, tá? Claro que todas as denominações cometem erros teológicos, né? De interpretação, de algum entendimento bíblico, que Deus é ilimitado, quem é que conhece Deus, quem é que sabe tudo de Deus, né? Todas as coisas. E aí entra a questão teológica, que é um estudo humano. Teologia é o estudo humano de Deus. Então há várias interpretações teológicas que entram em conflitos, mas o que torna uma igreja seita é quando ela difere vários pontos doutrinários das outras igrejas cristãs evangélicas, tá? Então, seita é um pequeno grupo que difere do grupo maior. Por que Testemunho de Jeová é seita para o cristão? Porque eles creem em muitas doutrinas e pregam diferente dos cristãos. Então, eles não se misturam. Inclusive, eles não aceitam nem que um membro deles converse com um membro da igreja evangélica, né? Com medo dele ser, eles dizem, de aprender errado, né? Mas eles é quem estão ensinando errado. Aí fica essa coisa. Certo? Certo. Senhor Antônio, você pergunta muito sobre a Testemunho de Jeová. Eu lhe pergunto porque eu tenho muita amizade com a senhora, já lhe conheço faz um tempo. Como é que é lá? Não fui bater ela de frente e dizer que era uma seita, mas ela me fez esse convite e eu estou para ir. É como se disse: se eu tenho segurança no meu Deus, eu posso entrar aonde eu entrar, eu saio do mesmo jeito. A questão de você conversar com pessoas que é consideradas seitas, heréticas, né? Que não são ortodoxas, Bíblia, segue a Bíblia mesmo, segue uma tradição religiosa, uma crença teológica, porque a teologia, como eu já falei, é estudo de Deus, pode estar interpretando corretamente ou não, é humano, então tem que ter cuidado. Por isso que eu aconselho que as pessoas que vão conversar com outras pessoas teológicas, que tem teologia, que inclusive fazer curso teológico, primeiro ele estude a Bíblia, leia a Bíblia, tá? Porque se você ler a Bíblia, aprender a Bíblia, ler a Bíblia na igreja, quando você for para qualquer lugar, como ele foi lá para Testemunho de Jeová, ainda vou ainda. Hã? Eu ainda vou ainda. Ainda vai. Se ele for, né? Vão falar coisas, vão citar referências que na hora que eles citarem, ele, como tem conhecimento bíblico, ele vai dizer: mas está escrito assim, mas está escrito assim. Aí já vai desmontando. Eu vou acompanhar. Eu conheci um irmão que ele conversava muito com o Testemunho de Jeová, e aquilo me incomodava, né? Porque ele tinha uma loja, a pessoa ficava lá 2-3 horas conversando com ele. Aí um dia eu me incomodei, disse: irmão, por que você fica conversando com as Testemunhas de Jeová? Esse pessoal aí não tem nada a ver conosco em termos de doutrina, de ensino. Aí ele olhou para mim e disse assim: é porque enquanto ele está aqui, eu estou conversando com ele, 1 hora, 2 horas, ele está deixando de enganar outro ali na frente. Mas então, eu tenho isso. O que chega, o que passa. Mas cuidado, tá? Não, porque, com certeza, você tem não estou falando com o irmão Antônio, não, estou falando conosco, com os irmãos. Cuidado para não ser confundido, tá certo? Porque eles vão levar a Bíblia também. Mas lógico. Usam a Bíblia. Usam a Bíblia. Isso. Só que eles usam a Bíblia, mas eles estão firmados numa teologia que eles criaram. É diferente dos outros crentes que você vai nas Assembleias de Deus, eles vão explicar a Bíblia quase a mesma coisa em todas, né? Tudo parecido. Aí você vai num lugar que você começa a ver muita coisa diferente, você tem que botar um pé atrás e procurar saber se aquilo tem fundamento. Eu nunca ouvi isso na minha igreja, meu pastor nunca me ensinou isso. Então você tem que: pastor, eu ouvi isso, disseram que está aqui assim, aí nós vamos explicar, tá certo? Porque aqui não dá, tem estudo de seitas e heresias, tá? Então quando a gente entra nesse estudo, a gente vai pegar vários segmentos religiosos
que são seitas, que são heresias, e mostrar o que eles pregam que não é bíblico, que não está corretamente entendido nas Escrituras. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová é um problema sério, porque a Bíblia deles, a versão da Bíblia, porque a Bíblia é uma versão. O que é uma versão? A versão é diferente de uma tradução. Uma versão é assim: pega o grego, o hebraico, aramaico, outras línguas, a pessoa que conhece aquelas línguas lê e vai escrever o que elas entenderam. Entenderam, não é? Inglês, você vai lá no Google, coloca lá uma palavra em inglês e quer o significado em português, tem, mas no grego e no hebraico dificilmente você vai encontrar. Aí eles leem e vão ler, interpretar e escrever, é uma versão, não é tradução. A Bíblia das Testemunhas de Jeová é diferente da Bíblia católica e da Bíblia dos evangélicos. E lá tem erros, inclusive tem omissão de capítulos. E mudam, por exemplo, lá na Bíblia das Testemunhas de Jeová, Jesus não foi crucificado numa cruz, foi numa estaca, por exemplo. Está lá escrito, uma estaca. Como é que você crucifica uma pessoa numa estaca? Não dá nem para imaginar. Então, assim, tem erros de versão, tá? Então tem que ter cuidado quando vai ouvir, porque eles vão usar a Bíblia dando uma interpretação diferente em algumas doutrinas e as pessoas podem se confundir, tá bom? Só isso aí. Glória à paz do Senhor. Como o pai já está falando aí, eu conheci o irmão, ele era até assembleiano. Falava muito sobre o Espírito Santo, o dom de línguas. Dizia que você tinha que estar orando, tinha que estar buscando na Bíblia. E ele começou a namorar com uma jovem de uma seita. Aí no final de contas ele passou para lá, e tudo aquilo que ele tinha me ensinado ele desfez quando me encontrou. Um perigo, né? Então a pessoa tem que ter conhecimento bíblico para falar com essas diferentes crenças. Vamos avante. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita a igreja, ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. Casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. Amém. Então veja como é complicado. A igreja é formada por famílias. Se a família está desestruturada, são pessoas que vêm de uma vida desorganizada, isso vai desembocar dentro da igreja. E se a igreja não souber trabalhar, isso vai gerar um caos na igreja. Então, para nós vermos que a igreja ela vai além de paredes, ela vai além do templo. A igreja são pessoas que precisam ser cuidadas, precisam ser ensinadas, precisam ser acompanhadas, tá? A igreja não pode ser só um ajuntamento de pessoas, né? A pessoa entra e sai e não sabe, não entende, não compreende, não tem respostas. Então é bem interessante isso daí, a gente entender, tá certo? Igrejas fracas são igrejas que não são instruídas, crentes que não são instruídos, que não aprendem. Pode prestar atenção que as pessoas que menos estudam, nas crises elas têm mais dificuldade de lidar com as diferenças, com os problemas, porque ela não tem informação, ela muitas vezes não tem estrutura, né, de conhecimento, de como se sair, tá? Claro que a vitória realmente vem do Senhor, mas nós precisamos fazer a nossa parte. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral
que deve nortear o seu comportamento na sociedade. Então é o seguinte, a igreja, ela tem essa missão de organizar a sociedade, as famílias, de orientar. Quantas famílias que chegaram na igreja, né, desorientados, sem direção, sem saber o que fazer, perdido, com a mão na cabeça, e começou a orar, começou a estudar, começou a aprender, o Espírito Santo começou a trabalhar, e as coisas foram se acomodando e se colocando no seu devido lugar, e aquela família se tornou uma bênção, né? E isso reflete na sociedade, né? Ao contrário, quando isso não acontece, transtorna a igreja e transtorna a sociedade, vem os escândalos, então é muito complexo. O privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. Então, a igreja, irmãos, hoje ela está muito bem posicionada diante do mundo, já é mais vista, né? Já tem muitos grupos sociais que respeitam a igreja. Claro que as perseguições sempre vão existir, mas o papel da igreja hoje, ela tem um papel muito visado, muito visível, né? Muito interessante isso daí. Finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Nós temos que nos sentir felicíssimos, né? Do conhecimento que nós temos, das revelações que nós recebemos, da posição que nós estamos diante do Criador de todas as coisas, né? Nós devemos nos sentir honrados, felizes, né? Por esta bênção. Conclusão. Vamos ler todos juntos a conclusão? 1, 2, 3. Nesta lição, aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, com essas imagens, ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, no corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Então, quanto mais compreensão, entendimento, melhor nós vamos servir. Amém? E esse é o desejo de Deus na nossa vida. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem vai apresentar a secretaria? Sou eu. A irmã Rita? Isso. Pode vir para cá, irmã Rita? Graças a Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quando eu falar o nome da classe, nós vamos ler só o versículo, tá bom? Classe Soldadinho de Cristo. Parabéns, palmas para Jesus. Classe Sol da Justiça. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Lucas 6:31. Muito bem. Classe Jovens e Adultos. Todos juntos, verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Cadê o pastor? Amém, meus irmãos? Nós vamos... Já fizeram a verdade prática, né? Encerrou. Que eu estou já há dias tossindo, aí tem hora que fica mais difícil. Então, pastor Oliveira, nosso presidente nacional, ligou e nos trouxe uma notícia
que de certa forma era esperada, mas a gente espera que demore, né? Que é a partida de um amigo, de uma amiga, de um ente querido, né? E ele comunicou agora há pouco que a mãe dele, a nossa irmã Isaura, já anciã, quantos anos, irmã Ida? 92. Já há mais de 90 anos, né? É a nossa matriarca na fé, né? Em São Paulo. Foi com ela que nós iniciamos lá e a família. Fez aniversário ontem, né? Então a missionária Isaura, mãe do nosso pastor presidente nacional, hoje ela partiu para o Senhor recolheu. Nós vamos orar por toda a família, que é muito grande a família, pedindo o consolo, a força para eles, né, nesse momento, porque ele já tinha dito para mim há um tempo atrás que estava esperando essa hora, né? Deus estava preparando, até porque também ela não estava mais muito lúcida, né? Não conhecia bem mais as pessoas, mas estava se movimentando, né? Então nós vamos agora pedir a Deus que venha consolar a família, a nós que sentimos muito pela partida dela. Pastor Oliveira, a família vai estar vendo esse vídeo, esse áudio. Fica na nossa memória toda a obra desta mulher, desta mãe, desta irmã, desta missionária nata, né, que dedicou muito tempo da vida dela a testemunhar do Senhor Jesus para muitos, e muitos vieram a Cristo por ela, né? Que o Senhor nosso Deus venha consolar toda esta família, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, é com muito pesar que nós recebemos essa notícia da partida da Tua serva, Senhor, e pedimos que o Senhor Deus venha neste momento consolar todos os que ficam da família, os mais próximos, principalmente que sentem mais, os filhos, meu Deus, os netos, bisnetos, que o Senhor venha abençoar toda esta família, dando força, graça, preenchendo com certeza este vazio que fica pelo significado e a importância que ela teve na vida de todos. Eu louvo a Deus, eu louvo a Ti, Senhor, pela vida da Tua serva, que foi muito importante na minha vida, da minha esposa e de muitos. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor lhe deu aqui nesta terra e por tanto bem que ela fez a muitos. Que o Senhor abençoe a todos que ficam, e louvamos a Ti por esta obra maravilhosa, e fica na nossa memória toda esta obra que a Tua serva fez, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, meu Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre todos, pedimos neste momento também a saúde de todos, dá a saúde, repreende as doenças, a enfermidade, pedimos pela nossa irmã Maria Amélia e toda a família que estão sofrendo também a perda, meu Deus, dessa jovem, deste homem, deste pai, desta filha. Meu Deus, abençoa a todos, em nome de Jesus. Nossa irmã Diaconisa Lourdes Girão também, pedimos por ela, pela nossa irmã Josefa, o Rick, toda a família, que também passa grande luta, grande prova, que o Senhor dê o livramento e abençoe. Senhor, guarde e livre a todos nós de todos os males desta vida, Senhor. Obrigado pela providência do Senhor. Obrigado por tudo de maravilhoso que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Ó amado Deus, que estas lições, que esta lição, esses pontos tão importantes para nós, meu Deus, de conhecimento, possa dar a todos nós, meu Deus, um entendimento maior, melhor, para que possamos fazer a Tua obra com excelência, cada vez melhor. Abençoa todos nós, para cumprirmos com as funções como membro do corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Nos abençoe, meu amado Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.